Oi, tudo bem? O meu nome é Luiz e hoje nós vamos começar o podcast sobre cyberpoesia. No podcast nós vamos contar com 4 episódios, sendo eles a introdução, análise de cyberpoemas, criação de cyberpoemas e as reflexões acerca da cyberpoesia. No primeiro episódio, hoje, nós vamos falar sobre a introdução à cyberpoesia. Descubra o mundo fascinante da cyberpoesia que combina arte e tecnologia para criar textos semióticos inovadores. Aprenda a explorar seus elementos e características únicas. Mas o que é a cyberpoesia? A cyberpoesia, ela combina as linguagens das artes visuais, das tecnologias digitais e da poesia para criar textos que exploram as possibilidades da semiose na cultura digital, contando com esses 4 pilares, que é a intertextualidade, a interatividade, a experimentação e a vanguarda. A intertextualidade, ela explora as imagens, sons e vídeos para criar teias entre os textos, né? Teias intertextuais, vai fazer essas conexões. A interatividade, ela vai permitir a interação do leitor através dos elementos hipertextuais e multimodais. A experimentação, ela explora as potencialidades do código e das interfaces. Já a vanguarda, ela representa um avanço, né, estético e temático na poesia contemporânea. A cyberpoesia e os seus elementos. A cyberpoesia, ela conta com a poesia visual, a poesia sonora e a poesia cinética. Sendo a poesia visual aquela que combina elementos verbais e visuais para criar um texto único. E a poesia sonora, ela explora o uso dos sons da música para complementar esse texto verbal, né? E a poesia cinética, ela explora a animação, movimentação, para criar efeitos visuais e interativos entre o poeta e o leitor. Explorando a cyberpoesia. Aprender a ler e interpretar cyberpoesia envolve estar atento às propriedades formais e semânticas desses textos inovadores. Os elementos técnicos da cyberpoesia. Aprendendo a ler, nós podemos perceber que os elementos técnicos da produção do texto dialogam com a dimensão estética da cyberpoesia. E a intertextualidade, ela ajuda a identificar como a montagem das referências intertextuais explora as potencialidades narrativas e simbólicas da cyberpoesia. Já as músicas e os sons, elas nos ajudam a apreciar como o uso da música, do som e no texto pode gerar novas experiências estéticas e interpretativas, né, acerca do cyberpoema. Os desafios da cyberpoesia. A produção e a leitura da cyberpoesia exigem novas habilidades e novos saberes. Aprender a ler a cyberpoesia é um desafio para os leitores e para os críticos literários. O primeiro ponto. Análise e interpretação. Aprender a lidar com as linguagens múltiplas das cyberartes e da cyberpoesia, desafiando os limites da análise literária convencional. O segundo ponto, a renovação da cyberpoesia brasileira. Inserir a cyberpoesia nos estudos e debates sobre a poesia brasileira contemporânea e suas questões estéticas e políticas. E o terceiro ponto é a cultura digital. A cyberpoesia é um produto cultural da era digital. Seu discurso, temas e formas como estão conectados com as questões da sociedade em rede. Para concluir, a cyberpoesia é uma das manifestações mais inovadoras da poesia contemporânea. Combina elementos formais e semânticos diversos que desafiam as práticas e as teorias literárias convencionais derivadas da era impressa. É também uma oportunidade para refletir sobre as possibilidades de diálogo entre a arte e a tecnologia.